colegas de trabalho, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula 4, fonte de informação, bases internacionais. Eu e a Erika, a gente fez uma divisão, a Erika vai ficar com a apresentação das bases nacionais e eu faço as bases internacionais. Inicialmente eu tinha pensado em fazer um apanhado das principais bases mundialmente conhecidas, que são as mais utilizadas nas diferentes áreas. Essas bases multidisciplinares são bem conhecidas, mas eu pensei melhor, como tem bastante material, vocês participam de webinars, de treinamentos, das bases que estão diretamente vinculadas às áreas de atuação de vocês, eu achei por bem fazer uma coisa mais alternativa, indicar, mostrar, compartilhar algumas bases que eu uso, que eu costumo usar em paralelo a essas bases tradicionais, que são bases não tão muito conhecidas. São bases que algumas até podem até se confundir com máquinas de busca, mas que são bases que naquela fase inicial de um levantamento bibliográfico elas funcionam perfeitamente e até bastante de maneira similar ou até melhor às bases de referência, as bases de texto referencial. Pois bem, então, em vez de falar da Scopus, da Web of Science, Science Direct, JSTOR, a ERIC, que são as principais bases que compõem aquele rol, né, das bases multidisciplinares, ou as maiores bases no próprio portal CAPES, PubMed, PubMed Central, Medline. Eu vou focar um pouco então nessas outras ferramentas. São ferramentas simplificadas, não tem nada de mais, de diferente em comparação com as outras bases mais tradicionais, mas que eu acho que facilitam bastante o trabalho justamente porque elas são simples. Eventualmente a gente não vai precisar nem entrar no portal CAPES, nem fazer login, nem nada, só para fazer um levantamento simples ali, uma etapa inicial de pesquisa. Eu acho que elas são o suficiente, funcionam a contento. Eu sempre indico, como eu indiquei na aula anterior, o Google Acadêmico como uma etapa inicial de pesquisa. Eu acho que ele funciona perfeitamente para as nossas necessidades elementares ali num processo inicial de questão de referência, de levantamento, de refino. Uma principal vantagem do Google Acadêmico, no nosso caso, é que ele indexa bem as bases nacionais. Então, para quem tem dificuldade em trabalhar com a língua inglesa ou até outras línguas como francês, alemão, dependendo da demanda de pesquisa, o Google Acadêmico facilita bastante nesse sentido, porque a maneira como ele indexa, a maneira como ele traduz e apresenta os resultados facilita muito esse panorama onde a literatura brasileira nacional não é normalmente indexada em massa por essas bases de dados internacionais. Exceto em algumas áreas que são muito específicas, profundas, profícuas em termos de pesquisa, como no caso das ciências da saúde, você vai ter um volume razoável de materiais nacionais ou brasileiros, mas escrito em língua inglesa, indexados nessas bases tradicionais. Mas para a maioria das outras áreas não funciona dessa forma. Então a gente simplesmente não consegue achar materiais relevantes fazendo uma busca nessas bases tradicionais. Talvez por essa razão eu tenha criado ali um costume de fazer essa pesquisa nessas ferramentas paralelas, alternativas, que oferecem uma gama razoável de resultados. Pois bem, então eu vou apresentar aqui 5 ou 6, 7, 8, ou não muitas ferramentas, mas aquelas que eu acho que são as mais intuitivas de usar, tem uma interface legal e os resultados são mais completos. Vamos começar pela Base. A Base é uma ferramenta de busca multidisciplinar. Ela oferece bastante coisa em acesso aberto porque ela faz esse harvesting de repositórios. Ela está vinculada a uma universidade na Alemanha, que é a Universidade de Bielefeld. Bielefeld, aqui ó, eu estou fazendo a busca no Google, ele já está me dando o complete aqui, que é o Bielefeld University Base. Essa é a ferramenta aqui que vocês vão buscar aqui, ó, Bielefeld. O endereço é esse daqui, se quiserem ir direto no link. E tá aqui, um campo de busca aberto, simplificado. E aí eu vou fazer aqui uma outra coisa, um exercício também que eu gosto de fazer, é o seguinte, vamos pegar na Minerva alguns exemplos aleatórios de coisas ali que os alunos estão pesquisando, só para a gente ter como guia aqui, a guisa de exemplo mesmo. De fazer uma busca CCL, eu sempre costumo fazer isso. Deixa eu abrir aqui a Minerva, então. Deixa eu fazer essa busca. Deixa eu editar aqui os campos. Vou pegar as publicações mais recentes. Mês de setembro. Deixa eu botar aqui, ó, o que dia é hoje? 11, deixa eu botar 11. 12.
Só para a gente pegar aqui o que tem de novo. Eu sempre faço essa busca para ver o que tem de novo na Minerva, quais são os materiais mais incluídos mais recentemente, né? Deixa eu pegar aqui, ó, Statistical Mechanics, Lattice System, legal. Deixa eu salvar isso aqui, eu vou botar num bloco de notas aqui. Deixa eu ver aqui, português, bastante coisa em português. O pessoal da letras tá trabalhando bem aí, ó, na pandemia. Geografia e riscos socioambientais, legal o tema. Deixa eu pegar aqui só uns 3 temas assim de áreas diversas, só pra gente poder trabalhar depois com mais facilidade. Aqui, ó, um da escola de química. Tá bom, então eu tô com esses 3 possibilidades de pesquisa aqui. Esses 2 aqui que estão em português, eu vou fazer uma tradução no Google Translator para a gente poder trabalhar com eles nas buscas internacionais. É aquela velha história. A literatura no mundo científica é em inglês, então é natural que a gente force uma barra aqui e faça pesquisa usando a terminologia, né, os termos dos descritores em inglês. Estou fazendo uma tradução aqui simples no próprio Google Tradutor. Como eu falei, ninguém precisa dominar o inglês para fazer esse tipo de tradução simplificada aqui. Depois a gente pode tentar fazer um refino das palavras-chave. Produção, frutose, eu vou separar aqui, ó, carvão ativado. Tá, então tá bom isso aqui. Eu vou desconsiderar aqui os termos em português. Vou ficar só com os termos em inglês para a gente poder fazer a pesquisa de maneira legal. Vamos tentar isso daqui, ó. Mecânica estatística de Lattice Systems. Eu não faço a menor ideia do que seja esse Lattice Systems. O que seria isso? Deixa eu voltar aqui. Sistemas de rede? Ok, então vamos lá. Então. Só para eu não pesquisar no escuro aqui. Vamos fazer uma pesquisa sobre Lattice Systems e ver o que aparece. Tô na Base, tá? Então a primeira ferramenta é a Base, vamos ver o que a Base mostra aí em termos de resultados. Bom, me deu bastante coisa, 115 mil resultados dentro do universo de 242 milhões de documentos. Essas interfaces aqui é aquela coisa que é muito padronizada, que vocês já conhecem. Vai ter sempre o título, o autor, uma sinopse, um pedaço do resumo, uma descrição. Aqui a cronologia, né, da publicação, fascículo, onde o documento está abrigado, periódico de origem, enfim. Aqui, o Base ele dá algumas informações adicionais que também não são muito comuns, mas, por exemplo, aqui ele já me indica esse símbolo do Open Access, né, de onde se esse arquivo, né, no caso o PDF, ele está disponível ou não. E eu acho isso legal também porque ele dá aqui o provedor do conteúdo, no caso, como ele faz esse harvest, nessa captura de diferentes repositórios, ele indica qual é o repositório de onde ele está retirando esse item. E aqui a bandeirinha do país, né? Então acho que isso aqui já é legal porque já dá assim a gente se situa melhor aqui. Estou imaginando que a maioria aqui, ó, por experiência, sejam pré-print. Eu sei disso por conta do archive aqui, né, do archive, que é esse repositório de pré-print. Aqui apareceu ó, Biomed Central, Sightseer. Tá bom, beleza. Então os resultados estão aqui, é aquela coisa muito simplificada. Se você clicar no título, ele provavelmente vai direcionar você lá para onde o artigo está abrigado. Aqui nesse caso, né, no archive, no archive, que é um repositório de pré-print, o PDF está aqui, ok. Aí vai ficar a critério lá de vocês fazendo esse refino ou do próprio pesquisador, à medida que vocês forem orientando. Uma coisa que eu não falei também que é importante falar é o seguinte, aqui, ó, se estiver usando a palavra composta, vocês podem colocar as aspas ou fazer essa seleção aqui, ó, verbatim search. Ele vai fazer a busca exatamente no bloco do composto, né, junto, como se a gente estivesse usando as palavras-chave. Quer ver, ó? Se eu botar aspas aqui, ó, ele automaticamente vai mudar a seleção aqui, ó. Tá vendo? Assim que eu botei a segunda aspa, ele concluiu que eu estou fazendo essa busca verbatim, que é aquela busca restrita à palavra composta, em vez de fazer pesquisa nos termos isoladamente, porque ele pode dar uma diferença no número de resultados. Olha, ele já refinou bastante aqui, ó.
E aqui no próprio resumo já está indicado, mas beleza. Isso aqui vocês podem depois ver com bastante calma, ó, os detalhes, com a página, né, secundária, onde aparecem os detalhes mais bem apresentados desse documento. Isso aqui é legal que aparece também aqui, ó, a quantidade de estatística, alguma coisa nesse sentido, e algumas categorias de assunto. Mas deixa eu voltar aqui na Home, porque é o que eu acho que é o mais legal do Base, que facilita bastante essa visualização dos resultados. Talvez até melhor do que no próprio Google Acadêmico, que é super simples. É isso daqui, ó. Tem essa possibilidade de refino, então vocês vão ver que tem as coisas que são muito comuns ali. Autor, título, aqui no caso, ó, ele está me dando não só os autores individuais, né, as pessoas físicas, como as pessoas jurídicas. Então isso é legal também, porque você já consegue meio que avaliar previamente qual é a universidade ou departamento que produz bastante seguindo essa temática de pesquisa. E aqui as pesquisas separadas pelo tema, né, os resultados, esses 2.800 aqui separados pelas categorias de assunto. Isso aqui facilita bastante também. Lembra que a gente fez aquela aula inicial sobre a definição das palavras-chave atreladas aos assuntos? Então isso aqui já facilita muito. Porque às vezes o aluno está fazendo uma pesquisa que pode ser uma terminologia que é muito transversal. Imagina a Covid. Mas é a Covid atrelada aqui. Qual é a sua linha de pesquisa? Qual é a sua área? Ah, não, eu quero trabalhar com Covid relacionada a questões psicológicas. Aí o cara pode pegar ali uma linha de assunto só de psicologia. E aqui já fica muito clara essa divisão, porque aí restringe os resultados. Então, o que está aqui dentro do parênteses são o refino a partir desses 2.800 iniciais. Isso aqui eu vou deixar CDD por final. Aí tem aqui, ó, publicações por ano, para saber qual é a incidência, língua. Vamos botar aqui, ó, tem 2 em português. E aí, à medida que eu seleciono, ele já faz o recálculo, né, dos resultados aqui. Aqui, ó, qual é o provedor? Universidade Politécnica da Catalunha em português, embora seja um material que está escrito em português, imagino que a autora seja brasileira ou portuguesa. Aqui um material que foi importado da BDTD da USP, né, foi uma tese defendida na USP, embora esse harvesting talvez tenha vindo tanto da BDTD do IBIT como da própria USP, aí cada ferramenta vai ter o seu critério. Deixa eu tirar, aí eu selecionei português, mas eu vou tirar aqui para a gente ter aquele número amplo que eu acho que dá para trabalhar melhor em termos de visualização. Aí é isso, assim, é muito simples, na verdade, é o que eu falei. Isso aqui é quase, talvez seja o mais próximo, que eu uso bastante o Base, talvez seja o mais próximo do Google Acadêmico. Porque as duas ferramentas, elas têm o costume, o critério de indexar esses repositórios institucionais das universidades. O Google Acadêmico, por incrível que pareça, ele ainda é um pouco mais criterioso do que o Base, eu acho. Porque o Google, às vezes, como eu falei, as pessoas falam mal do Google Acadêmico e não fazem a menor ideia de como ele funciona, mas ele tem um critério ali de indexação que é só universidades, institutos de pesquisa, e eles fazem uma verificação a partir daqueles metadados lá de compartilhamento, OAI, PMH, não sei, e a própria URL só vai fazer o harvesting de coisa que seja ufrj.br, usp.br, alguma coisa assim. E o Base ele é um pouco mais aberto, ele pega uns repositórios, assim, esses que são repositórios que não são necessariamente institucionais, como o próprio archive, né, o archive, que embora ele esteja associado à Universidade de Cornell, mas ele já se tornou uma coisa meio independente, ele pega dali, coisas dali. Assim como outros exemplos, claro, o archive é um grande exemplo, mas tem outros repositórios menores que ele faz o harvesting da mesma forma. Claro, mas também assim, ainda assim atingindo um critério mínimo de qualidade acadêmica para poder entrar aqui. E aí, vocês podem depois navegar, que é o que eu falei, os repositórios, né, de onde ele está tirando, ó, da Science Direct, aí você vê que tem coisa que é aberta, tem coisa que é fechada, documentos do CERN, Universidade de Massachusetts, né, MIT, Cambridge, aqui ó, o DOAJ, né, que é aquele diretório de publicações abertas, então tem todos os tipos aqui, ó. Um repositório da Índia, da Austrália, da França, tem tudo. PubMed Central. Então acho que é legal também, por essas opções de refino, você conseguir trabalhar também bem os resultados.
Agora, o negócio da CDD legal, assim, pra gente, que é bibliotecário, talvez para o usuário comum não faça muito sentido, mas você consegue também ver a classificação dos resultados pelo CDD. Que é mais ou menos como eu falei, olha, se a pessoa está fazendo uma pesquisa sobre o Covid atrelada à psicologia, você vai direto à psicologia. Aqui, né, como a gente está muito viciado a trabalhar com a CDD, já está aqui pela classificação também. Os resultados de busca pela classificação conforme a tabela. Então aqui, eu quero só, estou fazendo a busca por Lattice Systems, mas eu quero só na área de estatística. Aí ele vai fazer o refino dentro, né, da CDD e já reduz aqui a possibilidade, a quantidade de resultados. É bem legal, assim, essa ferramenta. Aqui tem essa coisinha de você, quem quiser fazer um login, estou usando com bastante frequência, cria um login e aí você pode adicionar os favoritos, e aí aquela coisa de opção de exportação, quem usa o EndNote, BibTeX, aí tem várias opções de exportação aqui, ó. Até Mark, ó, você faz a exportação do Mark, JSON, isso para quem trabalha com aqueles grandes gerenciadores com um volume absurdo de resultados para poder refinar posteriormente, isso aqui dá bastante opção, né? É isso, assim, eu acho que novamente, a minha metodologia, assim, minha estratégia, da mesma maneira como eu faço nos treinamentos lá na graduação e na pós, eu faço essa apresentação bem superficial, mas com a proposta de que vocês fuçem ali, entrem ali e vejam se tem alguma coisa a mais que pode interessar vocês. Eu estou mostrando só essa estrutura bem basicona aqui, né? Aqui, ó, isso aqui é legal, tá vendo? Tipo, ó, resultado chinês, ou que é a Universidade de Hong Kong, Taiwan. Às vezes no próprio Google Acadêmico ele meio que elimina assim, um pouco esses resultados em línguas que não são em inglês. Ele sempre dá prioridade para o inglês. E isso aqui é legal porque, assim, claro que a gente precisaria de um tradutor ou de um nativo também para ajudar aqui a interpretar isso aqui, mas pode ser que apareçam coisas que a gente não pegaria, não pescaria em outros resultados de busca. Esses resultados, por exemplo, pré-print, jamais entrariam lá pelo menos na Web of Science, na Scopus. Na Scopus talvez até entrasse, mas na Web of Science não, porque ela só indexa os produtos de pesquisa já pós-print, né? Uma vez publicados nessas principais revistas, nas grandes revistas, mas não trabalha com pré-print, né? E aí você não visualizaria esse tipo de resultado. Aqui nessa possibilidade de busca avançada, aí aquela coisa também que é muito comum também. Você pode fazer uma série de subdivisões aqui para restringir os resultados. Pode usar aqui o ORCID do autor, o DOI, enfim, tem várias opções aqui, coisas que assim, para a gente nem faz muito sentido aqui, ó, de Creative Commons, assim, a gente não trabalha nesse nível de restrição de licença para fins de reprodução, talvez, o aluno que queira visualizar um trabalho, usar um trabalho para fazer uma réplica ali de um exame laboratorial, alguma coisa assim, e aí essas licenças, elas identificam esse tipo de coisa. Materiais que estão em domínio público, de licenças de software. Você faz aqui uma seleção por ano, ó, tipo, de 2010 até 2018. Aí encontra, ele faz esses refinos. Tem uma coisa legal que é esse browsing aqui, que ele vai dar de novo a CDD, mas ele vai me dar ele dá a opção de fazer a busca completa dentro de todos aqueles, sei lá, 400 milhões, 200 milhões de documentos. Aqui então, a CDD. Isso aqui também é uma opção boa de início de pesquisa. Como eu falei lá naquela aula anterior, às vezes a pessoa, tipo, eu não sei nem por onde começar. Mas aí você pergunta, mas vem cá, qual é a tua área de interesse? Aí a pessoa está dizendo, olha aqui, ó, eu sou da área de tecnologia, e aí eu estou vendo as ramificações conforme a CDD, a área 600, 640. Eu sou da engenharia química, então é 660 alguma coisa. Eu sou aqui da parte de tecnologia de alimentos ou da engenharia de alimentos. Então ele está me dando, existem 329 documentos dentro dessa base atrelados a essa categoria conforme a tabela CDD, né, 640 aqui é o campo. E aí eu poderia simplesmente colocar esse termo aqui, ó, dessa forma, né? DDC, 2 pontos e o número. E ele vai me dar os resultados. Quer ver? Vamos botar uma coisa meio sui generis aqui, ó. Pra ver se ele vai me dar aqui alguma coisa. Se eu botar só o 0,20. Me deu 121 mil resultados. É porque é muito genérico, né? Informação
mas é só para mostrar para vocês essa possibilidade de navegação aqui pela própria CDD. Então é isso que eu acho que é bem legal aqui nessa ferramenta. Então é isso, Symebase, primeira indicação de uma ferramenta alternativa que nem todo mundo está acostumado a usar, nem todo mundo conhece, pode ser que alguns de vocês conheçam. Aqui tem essa parte de estatísticas também que é legal, que eles mostram quais são os artigos mais consultados, mais utilizados, aí, baixados, pelo menos recentemente. Aí você vai abrir aqui uma tabela, vocês podem ver depois com calma aqui. Mas a primeira indicação é essa. Então, o exercício, o trabalho de casa é esse. Façam a mesma maneira como eu fiz aqui aqueles exemplos aqui, ó. Vamos pegar aqui, igual o colega lá tinha feito na Minerva. Vamos pegar uma busca aleatória aqui e ver o que ele dá. Então façam esses exercícios também, vocês aí, dentro das especificidades da área de vocês. Peguem termos aí, trabalhos que os alunos estão pesquisando na área, só para ver aqui os tipos de resultados e ganhar a familiaridade com a ferramenta. Bem, outra ferramenta que eu uso bastante é o Dimensions. Quando for pesquisar no Google, bota Dimension Search, porque tem um outro site que é Dimension, que é até um site interessante, que ele mostra gráficos de dimensões de diversas coisas do mundo, mas não é esse, é o Dimensions.ai, é esse daqui. Quando botar no Google, bota Dimension Search e ele vai dar esse Dimension aí, esse link aqui, ó. Aí ele tem uma página inicial que vocês podem clicar aqui, ó, acesso gratuito, e ele vai dar lá o endereço do aplicativo, né, para fazer a busca. Vamos pegar, enquanto ele está processando aí, vamos pegar aquele exemplinho lá, vamos pegar esse aqui que é um pouco mais complexo, ó. Deixa eu botar aqui, ó, 5, eu vou botar só esse composto aqui, esse químico, e vamos ver o que ele dá. Aí, o que eu acho legal dessa ferramenta é que ele dá tá vendo esse menu aqui, ó? Isso é uma coisa que algumas ferramentas lá, daquelas tradicionais, elas oferecem, especialmente a Scopus, faz bem nesse estilo aqui. Porque ele apresenta as divisões dos tipos de documentos. Então, ele me deu um total de 24.000 respostas a partir desse termo de busca, que eu coloquei aqui em cima, mas ele me indica, ó, exatamente o que assim, dentro disso daqui, quais são as diferenças entre o tipo de documento. Então, ele me dá, tem 30 conjuntos de dados, tem 165 grants, que são essas subvenções do governo para pesquisa, né? Tipo, verba FAPESP, FAPERJ, Bolsa, 6.000 patentes, os trials clínicos, né, que o pessoal da área de saúde usa muito, e alguns documentos de policy, ou podem ser relatórios, alguma coisa mais oficial, assim, governamental. Mas os resultados também, que eu falei, muito comuns, assim, o tipo de resultado, vai ter sempre o título, o autor, uma sinopse. Aqui ele dá esses índices aqui de Altmetrics também, que é interessante. Vai ter uma aula nossa lá na frente sobre esse tipo de indicativo de altimetria, de bibliometria, um pouco mais vinculado a redes sociais. Eu explico depois mais à frente, mas é mais um índice de qualidade, de citação, de reverberação. Esse aqui, por exemplo, ó, 7 citações Altmetrics, sendo 5 do Mendeley. É só para ferir um certo peso aqui. E essas aqui são as citações tradicionais. Então é legal porque, assim, bem parecido. Engraçado que eu falei, eles todos meio que são... Desses que eu gosto, eles são muito parecidos com o Google Acadêmico, que é sempre a minha primeira opção. Mas eu fico pensando também que, às vezes, algumas dessas ferramentas, elas vão um pouquinho além do Google, até em termos de adoção de novas tecnologias. E eu fico imaginando que em algum momento o Google vai acabar incorporando essas tecnologias que algumas ferramentas paralelas ou menores adotaram primeiro. Como isso daqui, que já é uma coisa que já está muito ganhando campo assim, nas diferentes áreas. Você antigamente tinha ali aquele ranking do Google que você tem um link que é só das citações tradicionais, de paper para paper. Mas de repente é interessante ter agora uma indicação de altimetria para ver quais são as indicações não só dentro da literatura formal, mas as menções nas redes, né, maiores, nas redes sociais, enfim. E aqui, aí assim, vai ter sempre essas colunas verticais, seja na esquerda ou na direita, com as possibilidades de refino, que são muito óbvias aqui, essa coisa das datas, da língua, de onde que vem, né, o material,
o tipo de publicação, mas tudo para facilitar também, eu refino. Então, assim, aqui, ó, a partir da busca que eu fiz, eu consigo refinar pelo título do journal, né, do source lá. Então aqui, ó, a revista Fuel, que eu sei que é uma revista famosa, Science and Food Agriculture. Então tem esses resultados aqui associados a esses títulos de journal, que facilita porque às vezes você já sabe, que é uma revista que na minha área eu sei que ela é uma revista que tem um peso, então eu já vou direto ali. Isso aqui, que não aparece muito em outras ferramentas, que eu acho que de repente é bom explorar melhor aqui. Então, assim, ó, quais são as instituições de pesquisa que estão produzindo mais dentro desse tópico? Isso que é interessante também. Então, você vê que ó, a Universidade de São Paulo apareceu bem aqui, ó, está em terceiro lugar. Então, isso mostra assim, quais são as principais entidades, instituições dentro desse pequeno tópico que são as que mais produzem no mundo. Então, assim, esse tipo de dado é um dado importante também, às vezes, para um determinado pesquisador. E aqui fica bem fácil de achar isso. Aqui os fundadores, os mecenas, é legal também porque você consegue ver mais ou menos também assim, olha, aqui ó, a Fundação Nacional da China ali, Natural da China. Então os caras estão financiando bastante pesquisa nessa linha, nessa área. Aqui a Comissão Europeia. Isso até para questões de análise geopolítica, você consegue também ver isso. Assim, pô, quem que tá investindo mais nessa área? Digamos que seja ali um tipo de, sei lá, de agrotóxico, por exemplo. Então, assim, quem está investindo nisso? Será que isso... qual é o impacto disso na produção, na produtividade, na colheita? Então, esse tipo de análise você consegue fazer que parece uma coisa meio que isolada, mas a partir disso daqui. Aqui, ó, CAPES, ó, coordenação de aperfeiçoamento. Então, se eu clicar aqui, né, na bolinha, ou aqui em cima, ó, limite, ele vai me dar os resultados, vai refinar os resultados. Deixa eu ver mais aqui. Ele tá... Eu botei aqui... Eu acabei clicando errado. Eu ia clicar na CAPES, mas enfim. Eu cliquei aqui, ó. Universidade de Tecnologia do Sul da China e Guangzhou. Aí tem, ó, as publicações de lá, as patentes. Ele já refinou só dentro desse número aqui, ó. A partir desse número inicial, ele tá me dando esse refino aqui respectivo à universidade lá do sul da China. E aí os autores e tal. Aí aquela velha história, se eu clicar aqui, é uma base referencial, ele vai me levar, vai me indicar onde o artigo está publicado originalmente, aqui ó, Journal of Agricultural Food, ele me dá aqui esses badges aqui de Outmax, coisa que até hoje, até lá no Pantheon, o Miguel já incluiu isso, é legal ter alguns dados suplementares, às vezes tem uns gráficos, um conjunto de dados, esse Figshare, que talvez eu fale sobre ele mais adiante em outras aulas, são repositórios de dados também, que é uma coisa que é uma demanda agora crescente de algumas áreas de pesquisa, porque as pessoas querem ver não só o resultado, tipo, você tem um artigo que no final deu 20 páginas, mas as pessoas querem ver todos os dados laboratoriais que levaram até aquele produto final. E às vezes esses dados são imensos, porque a pesquisa pode ter deu certo ou errado, fases de testes ali que levou bastante tempo, e esses dados às vezes não aparecem, né? Eles aparecem em gráficos muito reduzidos, muito resumidos. E aqui, então, tem todas essas possibilidades. Enfim, tem bastante coisa também para vocês explorarem aí com calma depois. Deixa eu voltar lá na página inicial. Aqui nessa coluna aqui também, ela tem esses overviews aqui, esses gráficos. Acredito que a próxima aula vai ser uma aula só de análise dos resultados, que eu vou trabalhar muito com essa exploração de gráficos, que eu sei que é uma demanda, pelo menos o pessoal das ciências duras usam muito esses gráficos. Mas é legal porque aqui ele está dando o volume de citação médio, assim, ó, cada artigo tem um volume médio de 20 citações, né, a mediana e a incidência ao longo dos anos. Então, tipo, ó, aqui, isso é legal para saber se esse tópico ele está em voga. Igual a gente fez aquela coisa do Google Trends também lá na aula anterior, você consegue avaliar se os pesquisadores estão falando disso agora ou já falaram no passado, isso já teve um impacto maior e agora não tem mais, ou se está numa crescente. Aí, às vezes, pela própria quantidade de citações, você vê, e esses gráficos eles traduzem um pouco isso aqui. Bom, então esse aqui também é isso, é bem simples.
ele vai acumulando aqui, ó, à medida que você vai fazendo esses refinos aqui na coluna, ele vai adicionando aqui em cima e fica bem fácil de visualizar também, porque às vezes no próprio Google a gente se perde, porque você começa a clicar um monte de link e você não sabe nem onde que você começou. Aqui ele dá esse meio que esse paradeiro também, eu acho isso importante, porque a gente não perde o fio da meada aqui. E aí, claro, de novo, todas essas ferramentas vai ter alguma possibilidade de login. Se vocês acharem conveniente criar um login, fazer um registro para ter essas opções aqui de favorito, de guardar os resultados. Tá vendo aqui, ó, adicione a biblioteca. Aí você vai ter aquelas coisas, guarda numa biblioteca, separa por pastas, depois exporta se quiser jogar para um Mendeley, para um Zotero da vida, fica mais fácil. E é o tipo de informação que é bom vocês indicarem para os alunos. Então, se o aluno gostei dessa ferramenta, então diz para ele, ó, faz o registro, cria uma conta sua individual, é uma base referencial, os artigos não estão aqui propriamente, então não tem muito problema, você não precisa de um vínculo com a CAPES, nem acessar o proxy, nem nada, faz uma conta ali com o e-mail dele pessoal e já dá acesso a esses principais elementos aqui que são comuns dessas bases de salvar, criar a biblioteca, exportar os registros, né? Bem, vamos ver um agora que talvez seja um dos mais interessantes, porém um pouco difícil de usar, é o Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Vamos lá. Wolframalpha.com, esse endereço aqui. Vocês podem jogar tudo. Vocês estão vendo que eu estou tudo jogando no Google para facilitar aqui a maneira de achar para vocês verem por conta própria. Isso daqui é uma ferramenta que ela funciona com uma inteligência artificial, uma inteligência computacional, ela já é bem antiga, ela tem mais de 10 anos, eu lembro que ela entrou no ar e foi uma febre assim, entre os matemáticos na época. Ela tem algumas ferramentas adicionais que são pagas, mas essa versão aqui gratuita, ela dá bastante coisa. Aí eu só vou contar um caos assim, para vocês, que eu lembro que uma vez, é muito comum lá na biblioteca do CT, né, onde eu trabalho, os alunos fazem aqueles trabalhos em grupo, eles sentam na mesa juntos e tal, e fazem os exercícios ali de cálculo, gerar gráfico e tudo. E eles trabalham, assim, o pessoal da matemática, da computação, trabalha com engenharia, trabalha com essas calculadoras gráficas, que você insere ali os códigos, né? E elas geram um gráfico. E essas calculadoras são caras e tudo. Aí eu lembro que eles estavam ali meio quebrando a cabeça para fazer alguma coisa que não estava funcionando. E eu passei, assim, eu tava de rabo de olho e passei. Eu conheci algum dos meninos e eu falei, pô, cara, vocês estão fazendo isso aí na calculadora gráfica? Entra no Wolfram Alpha e faz isso na hora, automático, já compartilha com todo mundo. Porque na época a gente até tinha um Wi-Fi bom, eles estavam com 2 computadores abertos. Eu falei, ó, entra aí no site, eles entraram. E o cálculo que eles precisariam fazer e estavam batendo cabeça ali para fazer na calculadora gráfica e mostrar um para o outro, daria para fazer tranquilamente aqui no Wolfram Alpha e todo mundo veria e eles podem copiar e colar, porque você já tem um resultado que você copia e cola no Word. Na calculadora gráfica você não teria como fazer isso, eles estavam fazendo uma réplica do desenho na mão. E aqui não, você faz, quem trabalha com LaTeX, né, aquelas traduções de código para Word, para texto, aqui dá para fazer tudo isso. Agora, para fazer, claro, esses cálculos, você precisa dominar ali o campo. Então, tipo assim, eu não tenho, não faço a menor ideia de como é que são, eu sou péssimo de matemática, de química e de física, para fazer esses cálculos, para jogar aqui e gerar alguma coisa que ele resolve sozinho. Mas, por exemplo, quer ver? Uma coisa que é muito comum a gente utilizar no nosso dia a dia de pessoas de humanas, como é que faz aquelas conversões de, sei lá, de quilômetro para metros, ou de litro para quilo, ou aquela coisa de qual o tamanho do tênis Brasil, e esse sistema faz tudo isso. Ele tem uma base imensa ali de inteligência artificial, de uns registros prévios, e aí ele resolve várias dessas coisas meio idiotas, assim. Sei lá, tipo, 60 quilômetros, vamos botar aqui, 60, pegar alguns resultados aqui. Ó, 60 quilômetros por hora para metros por segundo. Um exemplo que ele mesmo me deu. Vamos ver como é que ele apresenta isso daqui, porque eu acho que o interessante é a maneira como ele apresenta. Isso que é o grande lance do Wolfram Alpha. Então ele fez uma interpretação aqui do input, ó, converter 60 km por hora para metros por segundo. Aí ele me deu tudo sozinho, tá? Eu não fiz nada, eu só botei esse input aqui e ele está me dando os resultados. 16,67 metros por segundo, o que daria tantas milhas por dia ou milhas por hora, várias, né, formas, né, de conversão.
Aí aqui, ó, comparação de velocidade. 0,59 de um take-off um Cessna, não é um avião, um pequeno avião, que seria a velocidade de saída, né, de decolagem, 63 milhas por hora. Enfim, ele me dá essas coisas assim. Mas só para vocês verem como que ele faz essa própria tradução automática e esses resultados que eu acho que ele apresenta bem. Então, se eu botar uma coisa meio assim, translocada aqui, ó, 28 mil vezes isso daqui, tô chutando aqui. Ele já me deu, assim, o Google também faz isso, mas ele me dá, e é o que eu falei, isso aqui que é legal, porque ele dá essas informações adicionais. Então, notação científica, porque os alunos usam muito isso nas disciplinas lá de cálculo e tal, o input e resultado, aqui outras escalas. Aí ele me deu aqui buscas relacionadas, ó. Aí já começa algumas coisas mais complexas. Eu falei, essa complexidade eu não domino. Então, assim, nem talvez nós, bibliotecários, vamos dominar. Mas os alunos dominam. Então, o importante é mostrar para eles essas possibilidades. Aí, qual a melhor maneira de ganhar familiaridade com essa ferramenta, que ela é difícil? Até a gente conseguir ganhar essa aptidão para poder apresentar para os alunos e, de repente, até a gente resolver algumas coisas pontuais ali num processo de pesquisa. Aqui tem os exemplos, ó. Tá vendo? Aqui na própria homepage tem esses exemplos, ele vai me dar os exemplos de todas as áreas, desde as ciências humanas até médicas, enfim. Então aqui, ó, matemática, ciência e tecnologia, sociedade e cultura e vida cotidiana e tal. Vamos pegar uma coisa assim, vamos pegar um exemplo de cada. Então vamos pegar aqui da sociedade e cultura. Se eu pegar uma coisa tipo people, vai ficar meio Wikipédia. Então assim, eu posso fazer uma pesquisa por pessoa, igual fazer uma pesquisa numa enciclopédia, mas ele está me dando aqui as possibilidades de exemplo. Ó. Se eu colocar o nome das pessoas, ó, Marvin Gaye, Harriet Tubman, o net worth do Warren Buffett, quanto que é a riqueza do Warren Buffett, aí assim, eu posso fazer comparações de pessoas, o Einstein, de Hack, isso aqui tudo são exemplos, tá? Se eu clicar aqui em cada um desses, vocês podem fazer aí de casa, ele vai me dar os resultados a partir desse tipo de pergunta. Qual é a fase da Lua no nascimento do Robert Pattinson? Olha que coisa absurda. Claude Monet death date, data da morte do Claude Monet. Pessoas nascidas em janeiro de 17. Isso aqui meio que o Wikipedia faz, mas aqui eu acho que é um pouco... O importante do Wolfram foi a apresentação dos resultados. Então vamos lá. Filhos do Michael Jackson, filmes estrelando Kevin Bacon, ganhadores do Prêmio Nobel e Oscars vencidos pela Meryl Streep. Tem umas coisas meio assim, meio idiotas, assim. Então, será que isso seria tópico de pesquisa? Talvez, assim. Isso aqui é tipo Wikipédia no sentido de informações enciclopédicas, sabe? Aquela informação bem assim, às vezes, que tipo, qual é a capital do Guiné-Bissau? Aí, tipo, eu vou botar aqui, ó, sei lá, capital Guiné-Bissau. Não sei qual é a capital do Guiné-Bissau. Sei que lá fala português, mas... Aí, ó, vamos ver o que ele vai me dar, tá? Ó, interpretação, Guiné-Bissau, capital, ele me deu o resultado Bissau. Capital do Guiné-Bissau é Bissau. Aí ele me deu algumas coisas aqui, ó. População, 395 mil pessoas. Aí ele me deu um mapinha e tal. A região de Bissau na África. Qual é o horário que tá lá agora? Atualmente, eu tô fazendo isso aqui hoje no sábado, 12, e o horário lá 5 da tarde, embora aqui no Brasil sejam 2 da tarde ainda. Ou a temperatura local. Aí sabe, essas coisas que eu falei, o resultado que é interessante. Pessoas notáveis nascidas em Bissau. Vamos botar aqui, sei lá, São Gonçalo. Como que será que ele vai dar São Gonçalo? Não entendeu. Porque eu estou usando talvez os caracteres especiais? Pode ser. Deixa eu tirar os caracteres especiais para ver se ele... Ó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas e tal. Me deu aqui um mapinha bonitinho, ó. 30 graus lá, cidades próximas de Niterói, 9 km, Caxias, deu umas coisas assim a mais, tal. Pessoas famosas nascidas em São Gonçalo, Bismarck, grande jogador do Vasco. Tá, então, mas vamos voltar lá para os exemplos, para a gente não fugir muito do que seria interessante em termos de pesquisa. Aí tá, voltando à ciência e cultura, é o seguinte, isso aqui talvez seja importante, ó, demografia e estatísticas sociais ou finanças, porque o pessoal lá da área de economia, da área que trabalha com estatística e demografia, aí talvez aqui tenha uma coisa interessante. Então, por exemplo, ó, quais foram os gastos de saúde pública do Canadá? Então, eu vou pegar isso como exemplo, mas vou botar Brasil aqui, ó.
Então, assim, digamos que eu queira saber qual é o gasto do SUS brasileiro, quanto que o SUS consome no Brasil. E aí ele vai me dar aqui uns resultados, ó. Pode ser que não sejam resultados precisos, mas ele pega bastante coisa. Os indicadores de saúde pública, né, de health. Aí, na verdade, healthcare, ele não está nem me dando se é saúde pública ou privada, ele está me dando saúde por todos os setores aqui, né? Então aqui, ó, isso é interessante, ó, capacidade de imunização. Então 98% da população completamente imunizada, 98%, as crianças de 1 ano imunizadas com 3 doses, crianças abaixo do peso, né, subnutrição, que seria 4,5% das crianças, 91% da população tem acesso à rede sanitária de água. E aí eu falei, aqui é uma coisa muito aberta, como o Wikipedia. Você não está vendo os dados, tipo assim, não é que ele tirou esses dados. Eu até consigo ver isso fazendo a avaliação dos dados aqui, extraindo. Mas ele mostra uma coisa muito superficial mesmo, como se fossem os dados do IBGE, assim. Eu não estou indo a fundo, eu quero só a primeira informação. Aí ele já misturou aqui com o Brasil, a população, a densidade populacional, expectativa de vida. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Brasil, o GDP. O GDP é tipo. Olha que legal que ele deu. Vezes. Deixa eu botar México. O GDP é tipo o PIB, assim, o Produto Interno Bruto, balança comercial. Então eu vou fazer a comparação do GDP do Brasil com o México. Vamos ver o que ele vai me dar. Aí então, o GDP nominal do Brasil é 1,8 trilhão por ano e do México um pouquinho menos. Aí ele me deu aqui uma escala, uma comparação histórica, né, do PIB ao longo dos anos. Paridade, o PIB real, aqui na moeda local 6 trilhões de reais e trilhões de, sei lá, de pesos mexicanos. Ó, a taxa de desemprego atual, ou pelo menos no ranking, dados de consolidado de 2019, o Brasil é o 35º no ranking e México tá bem melhor trabalhar no México do que no Brasil. Não sei qual é o tipo de trabalho que tem lá, mas aqui também não tá muito bom não. Aí tá vendo, esses dados, esse tipo de dado é um dado interessante que às vezes o aluno tá precisando também desse dado rápido. Tipo, pô, como é que eu às vezes preciso de uma informação específica? O cara não quer fazer uma pesquisa profunda para conseguir um tipo de dado que é um dado elementar. Emissão de gás carbônico por pessoa. Isso aqui são exemplos que ele está me dando automaticamente, tá? Então eu só estou abusando aqui da boa vontade do Wolfram Alpha, mas é o tipo de que eu falei, é difícil a gente usar essa ferramenta porque a gente tem que pensar na maneira como a gente vai fazer a busca dos dados. Mas uma vez que a gente domina isso, aí acho que fica bem fácil de interpretar. Ele mesmo não deu nada aqui, mas eu vou simplificar aqui, ó, emissão por pessoa Brasil. Deu insuficiente. Enfim, a gente tem que explorar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Vou simplificar, porque eu acho que ele não está entendendo, a busca está muito complexa. Ele não greenhouse emite, tá, enfim, mas possibilidades inúmeras. Vamos voltar para os exemplos. Aí, então, assim, o pessoal das áreas humanas, de ciências humanas, tem que navegar bem aqui, ver esses exemplos adicionais aqui, ó, que tem dados geopolíticos, dados econômicos que eu acho que são importantes para tentar extrair daqui. Tem coisas que são óbvias, assim, simples, por exemplo, qual era a taxa de inflação brasileira na década de 80, sabe? Esse tipo de coisa. Então aqui, ó, Inflation Brasil 1987. Aí são dados que referenciais, é tipo consultar a enciclopédia. Então é mais fácil ver por aqui, ó. Em 87 era 228% ao ano. E aqui, tá vendo, a inflação caiu depois do plano real e tem isso aqui bem claro no gráfico. Então, sabe, esse tipo de informação, eu vou converter 500 reais, né, que é BRL, para dólares, USD. Quanto que é 500 reais em dólar hoje? Aí ele está me dando 94 dólares na cotação de 11 de setembro
e o quanto que seria em euros ou em yuan. E aí eu posso fazer as exportações também. Às vezes o aluno quer usar esse gráfico. Vou botar aqui. Tá, chega de economia. Vamos agora para o que eu acho que é o que é mais crucial, são as hard science, talvez até as match, mas engenharia, química, física e matemática acho que são as três áreas que vão saber usar melhor isso daqui, vão ter mais opção de uso disso daqui. Então vamos lá, matemática, geometria. Eu não entendo nada disso daqui, eu não entendo nada disso aqui, mas o aluno, se a gente mostrar isso para o aluno vai saber. Então olha só, plots, né, faça um desenho da geometria coordenada dessa seção identificada por isso aqui. Se eu clicar aqui, ele é como se fosse um query, né, um tipo de pesquisa, e olha como é que é o resultado disso daqui, ó. Ó, tá vendo? Ele já construiu, isso aqui é tipo assim, ó, tipo a gente tinha aula lá no ensino médio, era assim, resolve isso daqui. Como é que se resolve isso daqui? Aí o que eu falei, lá na calculadora gráfica, naquele exemplo que eu estava falando para os meninos lá da sala, eles estavam fazendo isso daqui, ó, na mão. Na mão não, mas na calculadora gráfica, mas estavam com uma dificuldade. Aqui o negócio já fez tudo automático, ele já me deu várias opções de soluções de formas alternativas, ó. E aí, é o que eu falei, o aluno pode tanto aumentar isso aqui, ó, e visualizar, aqui tem que fazer o login, mas ele pode exportar isso daqui e de repente jogar no Word, jogar no LaTeX para fazer um texto, tá fazendo um trabalho que vai ser redigido, é só copiar daqui. Tem como você fazer uma inclusão a partir desse, eles chamam de Extended Keyboard, que são os gráficos, quem trabalha com LaTeX, você precisa usar esses gráficos especiais, que é igual se eu botasse assim, mais, sei lá, não faço a menor ideia disso daqui, soma de 34, sei lá, mu. Existe isso? Não sei se existe, mas vamos ver. Tá, ele tá assumindo aqui uma coisa. Sei lá, de zeta do 34 mu, não deu nada, mas tudo bem. Integral de 34. Vamos voltar, por exemplo, porque os meus exemplos são muito ruins aqui, mas vamos voltar para lá para os exemplos. Vamos ver esses plottings aqui. Esses plots são legais. Eles geram os gráficos automáticos. Então aqui, ó, vamos pegar o mais simplificado. Plot um gráfico do seno, do cosseno, da raiz de 3 ao t. Como é que vai ficar esse gráfico na prática? É isso daqui, ó. É muito, assim, eu acho que é tão, parece, assim, o resultado é tão simples que fica parecendo que é uma coisa que é fácil, que é óbvia. Assim, pô, é claro, isso aqui é tão fácil de fazer, mas assim, o Google não faz isso. O Google, algumas coisas o Google faz uns cálculos, tal, gera uns gráficos, mas esse nível aqui o Google não chega não. E aí essa ferramenta para esse tipo de coisa aqui acho que não tem igual. Ó, isso daqui é legal também, porque ó, você pode criar como se fosse perguntas discursivas e ele entende da mesma forma. Ó. Raquel tem 17 maçãs. Ela deu 9 para Sara. Com quantas maçãs Raquel ficou no final? Parece uma coisa meio de aritmética de muito fundamental. Mas, cara, que ferramenta que você vai fazer? Você vai fazer isso na Web of Science? Não vai fazer, não tem como fazer isso na Web of Science. E aí, às vezes, pode ser uma coisa um pouco mais complexa. Se a Raquel tivesse 3.700 maçãs e deu 418 milhões, entendeu? Aí, quando começa a expandir muito número, fica difícil, mas o sistema consegue fazer. Converter 1/6 para por cento. Quanto que é 1/6 em por cento? Assim, coisas que são mais fáceis, mas... tá vendo? Ele faz até a forma da fração. É bem legal o chart, né? O gráfico. É muito bacana, assim, eu acho essa ferramenta muito bacana. Aí, assim, claro que acho que a maioria dos alunos, especialmente o pessoal da pós, ou mesmo que não use, já ouviu falar. Mas tem os alunos de graduação que não conhecem, quando eles veem isso aqui, eles ficam loucos. Tipo assim, caraca, é muito fácil de fazer aqui. Coisas que são muito difíceis de fazer, porque também exige a calculadora gráfica que é cara, nem todos eles têm. E aqui é fácil de fazer todos esses cálculos. Eu até peguei aqui a guisa de exemplo. Eu abri aqui umas apostilas da USP. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui, ó, essa daqui eu acho que é da área tipo disciplina de cálculo 1, eu peguei do IMPA.
tem um endereço aqui, eu abri no Google, falei, me dá exemplos de instruções para botar no Wolfram. Aí tem aqui, ó, uma disciplina de cálculo do ímpar, né, cálculo 1, que é bem inicial. Mas, por exemplo, aqui, ó, exponencial natural. Aí ele me dá todas as opções. Claro que um aluno, se você der esse manual para um aluno, o aluno vai traduzir isso aqui tudo. Exponencial de x, sei lá, ser exponencial, função. Aí ele gera os gráficos e tal, tudo perfeito. F de x e seno de x. Se você botar partitura, ele lê partitura. Se você botar notas musicais, sabe? Tem umas coisas assim que são bem legais. Quer ver um negócio que é bem legal, assim, só porque eu lembrei agora. Se você botar blue mais... Ó, lá, o que é azul e amarelo? Ó, blue e yellow. O que é azul e amarelo? Aí ele faz a mistura, ó. Se você misturar o azul e o amarelo, o resultado é isso daqui. Que é uma cor assim, meio... Tá vendo? Ele bota aqui o RGB, né, que é esse índice digital do preto, da mistura do preto, do ciano, dá um preto. E aqui, ó, a cromaticidade, ó, um negócio que é mó complexo. A partir de uma pergunta tão, assim, simples, ele gera uma coisa bem complexa. Tem uns negócios também que são aqueles valores nutricionais, tipo assim, ó, se eu botar assim, ó, se eu comer 30 Big Macs, aí a 30 Big Macs tal, McDonald's, 30 Big Macs, qual é o total de calorias? 15 mil calorias, dá 6 quilos, seria 6 quilos já da comida. Aqui eu não sei se ele está fazendo a divisão nutricional de um Big Mac ou dos 30. Acho que é dos 30, porque os valores tá, seria 1000% do valor diário, né, do consumo de caloria, do colesterol aqui, ó. Ele monta tudo sozinho, ó. Total de gordura, de ácidos e tal. Tá, vamos voltar lá. Já fiz algumas de matemática e fazer da química agora, ó. Esse aqui eu também abri, ó. Pesquisei no Google rapidamente. Como é o exemplo na química? Aí aqui, ó, preparação do ácido fúrico, aí 1 mol, não sei o que. Aí se ele já me deu o código, o aluno jogaria o código aqui, e aí ele faz essas interpretações. Unidade, 1 mol por litro. Acho que ele não pegou... tá, é porque eu só botei 1 mol mesmo, tá? Ele tá fazendo toda a representação do mol. Deixa eu fechar esse daqui. Ciclo de Carnot... Ele está botando alguma coisa aqui da acetona. Então, pKa da acetona. Acho que acetona é acetona, não sei. Tá, o pKa da acetona 24. Tem um negócio que ele faz até um sequenciamento genético. Se você botar aqui tem uma referência que não é o caso, mas deixa eu botar aqui, ó, Covid. Ele faz uma sequência do genoma, dependendo do tipo de input que você colocar, ó, SARS, tal, medidas preventivas, lavar a mão. Aí tem aqui o log das infecções, a imagem, né, do vírus. Deixa eu voltar aqui para os exemplos. Vamos pegar da área de matemática, física, engenharia química. Eu acho que da química tem muita coisa. O Wolfram tem 2 ferramentas adicionais, que é o Matemática, que é o Wolfram Matemática, que é uma ferramenta paga, ele dá muito mais recursos, mas dependendo da área ali que vocês trabalhem, seja interessante o laboratório ter acesso a isso. Aqui, ó, especificar o composto do identificador químico. Isso aqui é aquela coisa, em vez do cara usar o SciFinder, que o cara tem que baixar o SciFinder, tá logado, não sei o que, para fazer isso daqui, joga no Wolfram Alpha que ele dá os resultados. A diferença é que o SciFinder vai dar os artigos científicos que contém esse tipo de inclusão aqui, de caracteres. Mas pelo menos, o desenho da estrutura, para não ter que fazer o desenho da estrutura no SciFinder, eu já faço aqui. Ou, melhor ainda, eu posso fazer essa busca inicial aqui no Wolfram e depois eu pego a estrutura, copio a estrutura e jogo lá no SciFinder, para não ter que desenhar a estrutura lá. Eu botaria isso daqui, obviamente, mas
Não sei de que maneira o aluno de química pode trabalhar com as duas ferramentas em paralelo, mas é possível e acho que facilita. O número CAIS. Vamos voltar lá para ver outros exemplos. Melting points é o ponto de derretimento, de ebulição, sei lá, dos metais alcalinos na Terra. Aí tem o mediano, ó, berílio, cálcio, estrôncio, bário, magnésio, Vamos ver o cálcio aqui. Aí ele mostra a imagem, a posição na tabela. Vocês têm que fuçar esses exemplos aí. Vocês têm que percorrer os exemplos até vocês ganharem um mínimo de familiaridade com as potenciais necessidades dos alunos. Ou simplesmente mostra para os alunos. Tenta fazer, quando for fazer tipo um treinamento para eles, tenta pegar assim, uns 5 exemplos das coisas mais tradicionais do que se usa dentro da área aí de vocês, seja das humanas, da saúde, estatística, até de literatura, de pessoas, de biografia, o que seja, e apresenta para eles e diz a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Olha, é impossível a gente conseguir extrair todos os tipos de exemplos do que a ferramenta oferece, porque a ferramenta é absurda, ela tem muita coisa. E aí vocês testem em casa para ver o que pode servir para vocês. Deixa eu ver aqui das engenharias, aí acho que eu vou dar por suficiente, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro só vendo esses exemplos, porque são muitos. Diâmetro de 5 milímetros no estresse, né, numa força de estresse num cilindro. Estresse mecânico num diâmetro de 5 milímetros, aí tem um cálculo aqui, ó. 101, sei lá, quilo, pascal de força, aí tem o cálculo, tá tudo aqui. Aí tem uma parte legal que eu voltei para a página inicial, ele dá os exemplos estão aqui. Tem esse negócio aqui, ó, dia, sei lá, everyday life, aí ele dá umas coisas meio, assim, como eu falei, meio não parece nonsense, pode chegar até a ser engraçadas, mas é legal ver também, assim, até título de curiosidade. Deixa eu ver aqui, ó, a família é Pink Floyd. Aí ele dá as informações aqui da banda. Enfim, vocês têm que testar. Então tá bom, entrem lá no Wolfram Alpha. Vocês podem dar uma pesquisada no próprio Google para testar outros exemplos, embora esses exemplos aqui sejam bastante extensos, mas pesquisa no Google lá, tipo assim, ó, exemplos do Wolfram Alpha sobre, sei lá, estatística, sobre literatura e ver o que ele dá de resultados. Vamos ver aqui, ó. Aí fica uma coisa meio enciclopédica, mas que Harry Potter Curve, eu não sei o que apareceu aqui, o que seria isso, curva do Harry Potter, mas que pode ajudar os alunos em alguma medida. Isso aqui é meio brincadeira, mas tudo bem. Tá bom, vamos para o próximo. Bom, vamos para a próxima. Agora nem todo mundo sabe, mas a Microsoft tem uma parte acadêmica, assim como o Google tem o Google Acadêmico, a Microsoft tem toda uma área acadêmica, eles têm essa ferramenta que é o Academic Search. É um pessoal da área de computação que usa muito para importação de API, é uma coisa mais complexa que eu não vou entrar nesse mérito não, mas vamos só ver essa coisa básica aqui da pesquisa. Vamos pegar aquele exemplo nosso lá, deixa eu pegar aqui, ó. Socio-environmental risks. Vamos pesquisar para ver o que aparece aí. Aí, assim, acho que daqui para frente eu vou apresentar algumas ferramentas, todas muito parecidas, mas eu gosto até, assim, da maneira como cada uma utiliza o seu próprio formato de apresentação. Então, eu gosto desse tipo de interface aqui do Microsoft, porque ele dá as palavras-chave, tá vendo aqui, ó? Fica muito claro você ver as palavras-chave. Aí tem a quantidade de citações aqui, enfim, ó, os tópicos populares. Então, cada ferramenta vai ter uma característica que qualifica ela como, sei lá, cada um de vocês vai avaliar qual é a melhor maneira de visualizar, de navegar a partir das interfaces. Eu acho que a interface do Microsoft é bem legal.
É bem parecido lá com a Base, que eu mostrei, né, as possibilidades de refino. Eu falei, a partir daqui, todas vão ficar muito similares, assim como as bases tradicionais também são muito similares entre si. Quando eu faço os treinamentos, eu costumo realmente apresentar as principais bases, assim, que seria, sei lá, o PubMed na área das ciências da saúde, o Eric na área das ciências humanas, ali sociais, de repente alguma coisa, LexNext na área de direito, não sei. Engineering Village na engenharia. Mas tenta pegar assim, essas principais bases, mas chega um momento que todas ficam muito parecidas. A interface é muito igual, e tem que ser, porque não tem para onde fugir muito, porque você vai ter sempre o artigo, o título, o autor, o resumo, palavras-chave, onde foi publicado, de qual é a afiliação dos autores, qual é a cronologia, então não tem muito para onde fugir. Mas eu acho que a maneira, não só em termos de resultados, a capacidade da ferramenta tem de dar o volume de resultados necessário, mas a maneira como apresenta, eu fico muito satisfeito quando é essa coisa mais clean, assim, né? Mais limpinha. Igual o Google Acadêmico, assim, imbatível em termos de limpeza, porque não tem quase nada ali, é tudo letra preta no fundo branco. E acho que até acalma, assim, não tem informação, não tem um excesso de informação. Aí você, num primeiro processo de pesquisa, numa primeira etapa, fica fácil de navegar por ali. Aqui, ó, vou botar os com maior quantidade de citações por ordem de citação, aqui, ó, esse 3.800 e tal. E aí aquela velha história, bases diferenciais, você clica no link, ele vai só te indicar ali, ou pode abrir uma página secundária com resumo e vai te indicar onde a revista está publicada originalmente. Esse aqui vem de um repositório, ó, é o Sync, Liverpool, tal, mas tem o DOI aqui. É como eu sempre falo para os alunos, ó, o importante é vocês descobrirem que o documento existe. Se vocês empacarem na hora de abrir o PDF, mas pelo menos se vocês têm essas informações aqui, tem a referência, copie isso aqui e manda pra gente. Se eu tenho o DOI, assim, meio caminho andado. O aluno não precisa fazer mais nada, ele só me dá o DOI que eu vou chegar aqui. E aí eu chegando aqui, se o aluno não tiver, né, a habilidade autônoma de conseguir fazer a pesquisa, eu vejo lá para ele no meu computador e baixo o artigo pelo proxy, se for o caso, e mando para ele. Mas vai ser sempre isso daqui. Vai ter a possibilidade de você abrir com um abstract e tal. Aqui, ó, artigos relacionados, as referências desse artigo original, né? Tá, ele abriu aqui as referências. Citado por, igual o Google faz, você tem aquele link do Google que você clica e você vê quem são os artigos que citaram esse primeiro artigo. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Deixa eu pegar um outro termo de busca aqui. Ó. A gente estava fazendo aquela busca do Lattice Systems. Vamos fazer uma pesquisa em português? Só para ver o que aparece aqui. Ó. Sei lá, queimadas na Amazônia. Ele busca, assim, o negócio que eu falei lá no início. Não tem problema nenhum pesquisar português. A grande questão é a capacidade da ferramenta de fazer o harvest, um rastreio de onde esses documentos estão indexados. Então, assim, dependendo, você tem que conhecer bem a ferramenta para entender que, às vezes, ela não me deu tantos aqui, me deu 50 mil resultados, mas às vezes ela não me deu tanto simplesmente porque ela não indexa. Aqui, como o Microsoft indexou Revista Pan-Americana de Saúde, Revista Brasileira de Epidemiologia. Se essas revistas não estão indexadas naquelas grandes bases, elas não vão aparecer nos resultados das grandes bases. Mas podem aparecer aqui em bases que são mais abertas, que indexam de tudo. Então, fica mais ali um senso de refino mais aprimorado do pesquisador, do bibliotecário, para fazer essa distinção de por que aqui tem mais resultados, mas talvez lá os resultados sejam mais qualitativos. Então, assim, esse peso, a gente tem que entender isso. Assim, eu imagino que vocês já entendem isso. Só estou falando para vocês entenderem a diferença entre uma ferramenta e outra. Aqui é legal porque ele dá esse snippet, né, do Google, que a gente chama, mas tem as palavras-chave associadas, o parent, né, o termo amplo e o termo menor e os termos relacionados. Se fosse ali numa taxonomia, você teria como fazer o vocabulário controlado, né? Navegar pelo vocabulário controlado. Aqui fazer um refino de tempo. É muito comum, né, esse tipo de refinos que tem aqui. As instituições, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade de São Paulo, aqui eu não sei se é o UERJ ou Unirio, Federal deve ser do Rio de Janeiro.
eu clicar aqui, porque não tô vendo completo. Mato Grosso. Tudo bem, enfim. Aí aquelas opções, ó, de você salvar, enviar, guardar numa biblioteca, se você quiser fazer uma senha, um login, para quem tem e-mail lá do Outlook, do Microsoft, fica mais fácil. Mas é isso aí, é bem simples. Eu gosto de indicar porque eu acho que é bem clean esse tipo de resultados. Vamos para o próximo. Tem um que eu gosto muito, assim, por conta dos resultados também, é o World Wide Science. Deixa eu ver aqui, o World Wide Science. Na verdade, ele é até meio feio, o início dele é meio feio, mas os resultados é legal aqui. Vamos... Deixa eu botar em português. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar Forest Fire, porque tá pegando fogo lá na Califórnia, na Austrália, tá pegando fogo, as florestas estão sendo dizimadas por fogo. Aí vamos ver aqui, Forest Fire. Eu vou botar em inglês, eu até podia botar em português, mas eu vou botar em inglês para ver o que ele me manda, porque acho que vai ter mais resultados. Aí aqui, o que eu acho legal desses resultados, aqui vocês vão ver, ó. Essa ferramenta, ele até, algumas outras bases usam esse tipo de resultado, mas o que eu acho legal é isso daqui, ó. Porque ele me dá, não só os artigos, ele me deu 2.675 artigos ou documentos textuais, mas ele me deu aqui também os resultados, ó, multimídia, resultados que podem ser conjuntos de dados e materiais de acesso público que poderiam simplesmente estar dentro dessas outras categorias aqui. Mas essas categorias, essa divisão que eu acho interessante de navegar por aqui. E aqui também, ó, você tem os tópicos, aquela coluna muito tradicional de fazer os refinos por aqui, vocês já estão cientes. E aqui ele me dá o visual, que aí tem uma coisa desses gráficos aqui que eu acho bem legal, ó. Então, ó, eu fiz a pesquisa sobre, sei lá, incêndios florestais, alguma coisa assim. Daí ele me dá, ó, gestão de florestas, gestão ambiental, área de queima, área, sei lá, de plantação, de mudanças climáticas. Então é legal fazer essas subdivisões aqui, ó, tá vendo? Vegetação, carbono. Eu não sei se chama isso aqui uma mandala, eu acho essa mandala bem legal. E também, esses menus aqui que ele dá das diferentes tipos de resultado. Porque fica fácil, eu falei, tem uma tendência agora muito grande de dados científicos. E aí eu acho que a tendência também é essas ferramentas de busca, as grandes bases começarem a incorporar isso. Para não você criar. Porque igual tem nas engenharias tem umas bases específicas só de dados, mas a tendência é isso começar a aparecer nas bases tradicionais, incorporada, e não uma base independente. Aí aqui vocês têm que avaliar também, ó, tipo, ó, deve ser alguma coisa, tipo uns relatórios da União Europeia. Esse datasite eu acho que ele importou errado, porque tem um Figshare aqui, pode até ser que seja, mas esse datasite não é necessariamente uma base de dados de pesquisa, mas aí vocês teriam que abrir um por um. A dataset, deixa eu abrir um aqui só para a gente ver o exemplo. Multimídia, aí ele me dá vídeos, ó. Alguns vídeos. Aí, claro, ele não indexa o YouTube. Se botasse o YouTube, ia aparecer várias milhões de coisas. Mas tem, ó, deve indexar algumas bases, ó, da NASA, do Medline, Science Cinema. Essa base de Science Cinema é bem legal, assim, para quem precisa trabalhar com alguma coisa de audiovisual de ciência, essa base é bem boa. Eu abri esse exemplo aqui, ó, é uma base de, não sei se é referencial aqui, tem um dataset aqui que acho que eu não vou conseguir abrir, mas pelo menos ele me levou àquela velha história. Pelo menos o importante é descobrir que o documento existe e aí depois o bibliotecário se desdobra para conseguir. Tá, ele me deu aqui, ele me jogou para o Mendeley, ele só me fez um caminho, um percurso, e se eu baixar aqui, eu não sei se é o artigo propriamente, é o data ou são os dados, tá? Depois eu vou mostrar o Mendeley, então eu vou voltar aqui só para a gente não se confundir. Mas é isso, tá? Assim, o World Wide Science, façam aí de novo as pesquisas. Tem muita coisa aqui também, assim, visualmente ele é meio confuso, mas o que eu acho legal é isso aqui, ó, são isso que eu mostrei. É essa mandala, que você vê aqui no visual, e esse menu aqui do Multimídia, Papers e Data. Então, façam os testes aí de busca e naveguem por essas categorias que eu acho que vocês vão ganhar familiaridade com a ferramenta. Vamos para o próximo.
um que é muito famoso até, o SSRN. O SSRN é uma grande rede de referência, ela foi comprada pela Elsevier, eu acho. Agora a carinha dela é muito igual dos produtos da Elsevier. Aí você faz uma busca aqui, ó. O que a gente estava fazendo, né? Forest Fire. Aqui o que eu acho legal também é a apresentação é bem clean, é bem limpinha. Me dá aqui os downloads e tal, as datas. Não tem nem tanta opção aqui, não tem aquelas colunas verticais, nem poucas opções de refino. Isso aqui é legal porque você vê a quantidade de downloads, ó. Assim, em vez de dar a quantidade de citação, ele dá a quantidade de downloads. Então tá aqui, tá indicado aqui. Supostamente os artigos, né, os papers, os documentos com mais downloads são os mais buscados. Essa base, ela é uma base, ela é tudo, ela é pré-print, ela pega repositório, ela essencialmente é pré-print, mas ela é multidisciplinar, não é só igual o Archive lá, o BioArchive, que tem específico das áreas biomédicas, das áreas de física. Aqui não, ela é meio que multidisciplinar, é um pré-print multidisciplinar, então tem coisa de tudo aqui. Por isso que eu acho que ela é uma boa base de busca também aberta. Aí aqui, ó, tem um negócio legal. Assim, eu fiz a busca lá, né? Por Rainforest Fire, ele me deu aqui os resultados e tal. Aqui tem esses rankings, ó, que eu consigo. Isso aqui é legal de ver. Eu sempre entro aqui, ó, e vejo quais são os papers mais buscados no momento. Assim, no momento, imagina seja Covid, né? Mas vamos ver o que está aparecendo aqui, ó. Ó, acho que a maioria vai ser tudo Covid, ó. Covid, lá a pandemia de 2019, 18, tá, tudo, a maioria é Covid. Eu sempre entro, eu salvo isso aqui no meu favoritos lá no computador do trabalho, lá da biblioteca, e eu tô sempre entrando para ver justamente assim, para a gente ganhar uma noção do que está sendo pesquisado, assim, o que a comunidade científica está pesquisando. Como essa base é uma base multidisciplinar bem grande, eu consigo ter uma noção assim de, independente da área, o que está sendo pesquisado. Claro que hoje eu não precisei nem abrir o resultado para imaginar que fosse Covid. Mas tem algumas coisas aqui que fogem um pouco, ó, introdução básica à teoria dos jogos. Esse aqui sempre também, estratégias de trading, de, sei lá, comércio. Teoria do contrato social, Hobbes, Locke e Rousseau. Enfim, mas aí tem esses rankings que eu acho que é legal, assim, acompanhar esses rankings, e você vê, claro, você pode clicar aqui e ver lá os artigos. Aqui também tem os autores principais e as organizações. A organização também é legal, porque você vê um índice, tipo, a gente fica sempre com o olho na China, né? Tipo assim, os chineses agora estão meio que loucões, assim, tipo, querendo ganhar esses rankings todos, e a gente consegue ver, deixa eu ver qual é o da... Deixa eu ver se tem os da área de nossa área de biblioteconomia. Porque tem aqui, que é o Information, mas eu não sei se é aqui que entra. Não vou pegar qualquer um aqui, tá? Departamento de Economia. Aí ele me dá aí uma lista, ó. ISA, Institute of Labor Economics, Board of Governors da Nova York, Cornell. São os americanos lá, que são os mamães nessa área, os ingleses. Mas é legal também ver esses rankings. Eu sempre vejo aqui, tipo... enfim... Aqui na página inicial também, o homepage deles é bem legal também, quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Ele me dá, aqui embaixo, ó, ele me dá algumas coisinhas por disciplina, ó, dividido por áreas, ciências sociais e tal. Isso daqui, essas redes, ele subdivide. Ela é uma grande base multidisciplinar, mas ele subdivide em pequenas redes. Ó. Então tem a energia e tal. Aqui até da pessoal da área de bioeconomia lá, que atende o curso de Bíblio. Como é que aparece aqui? Aí ele mostra, assim, dentro dessa área, quais são os artigos que estão sendo submetidos, ó, os artigos recentes, os autores... Mas dentro dessa área. Então, tipo assim, ó, aqui ó, é um artigo sobre Covid, mas publicado dentro da perspectiva dessa subcategoria Library Information Science, né? Beleza? Eu acho, essa base eu gosto, porque assim, a Elsevier eles centralizam de tal forma, mas eles uniformizam de tal forma que você confunde às vezes lá o Science Direct, lá as coisinhas dele, eu tenho que ficar bastante atento a isso, mas base pré-print, acho que essa é uma das melhores que tem, assim, SSRN.
Eu costumo sempre entrar, ter esse costume de entrar ali diariamente, não diariamente, mas entrar pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, para ficar acompanhando ali o que tá rolando. Vamos para o próximo. Mais da área de humanas, Project Muse. Project Muse é assim, vocês podem entrar no Project Muse pelo portal. No portal CAPES tem acesso para você poder ver os materiais na íntegra. Alguns e-books, tá? Mas a maioria das coisas, o projeto é meio que aberto. Assim, a maioria das coisas é open access. Então, mas é mais a área de humanas, tá aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó. Vou botar em português mesmo, ou em espanhol também, pareceria, ó, golpe militar. Porque deu muita coisa de golpe militar no 11 de setembro agora lá do Chile. Aqui, ó, ditadura militar no Chile e tal. Então, assim, esse projeto é um projeto mais da área de humanas, ele faz essas indexações de revistas aqui, ó, da área de humanas, mas é legal porque ele tem livros, assim, tem bastante coisa de livros, assim, e-books, capítulos de livros. Muita coisa dessa área, assim, América Latina e tal, assim, pesquisa em português ele encontra algumas coisas, mas o que eu acho bom são os livros. Então, quer ver, eu vou refinar aqui só pelos livros. Aí ele me dá aqui. Quando é esse OA, é porque é Open Access. Então a maioria, quase que, ó. Aí quando tem o cadeado fechado, faz a pesquisa lá no portal, entra no Prox, tal, entra no portal, faz a pesquisa na base Project Muse, entra aqui, provavelmente vocês vão ter acesso via portal. Mas a maior parte tá aberta. Aí, se você clicar, ele abre a página com aqui, ó, os capítulos, né, separados individualmente, você pode visualizar. É bem bacana essa base. É uma base boa para as ciências humanas, ciências sociais. Aqui também ele faz essa... É bem legal essa... Tipo a booleana. Quer ver? Eu vou botar igual como ele tá. Eu poderia fazer isso lá em cima, né? Nem precisaria, mas... Vou botar no autor... Enfim, possibilidade de refino. É bem simples também, né? Até simples demais aqui, não tem muita opção não. Mas só para não passar batido uma base, a gente está vendo muitas bases, geralmente essas grandes bases, as mais bem feitas, são das áreas de saúde e de ciências duras, porque é onde se investe mais, né? As áreas de humanas sempre ficam assim, um pouco em segundo plano, mas tem bases boas também, eu acho que é importante também não deixar de conhecer. Tá? Naveguem depois ali. Vamos para o próximo. Aí é o seguinte, eu tenho uma mania de ver sempre o que o Aleph, o nosso Aleph, vocês sabem que ele é um software de uma empresa israelense chamada Ex Libris e tal. E a gente, na nossa Minerva, no nosso Aleph, a gente trabalha com Aleph, uma versão que ela já está meio datada. Essa mesma empresa trabalha com software que na sua versão mais nova seria um sistema de descoberta, um primo, né, que chama, o produto se chama primo, que seria o produto mais atualizado dessa empresa. A mesma empresa que vendeu lá para a FRJ o Aleph tem esse primo. O Miguel está no processo de fazer uma substituição da base Minerva para um sistema de descoberta que acho que vai ser ótimo para a FRJ, que vai fazer uma agregação de bases de dados, tipo Pantheon, bases futuras que possam vir a aparecer, vão ficar num tipo de resultado único, que é como a rede Pérgamo funciona. Um exemplo talvez mais próximo do que a gente consiga chegar seja o da PUC Rio. Entre no catálogo da PUC Rio que vocês vão ver mais ou menos como é que funciona. Aí é o seguinte, por que eu faço isso? Eu gosto de entrar nesse catálogo de Harvard, que é talvez a maior universidade do mundo, e os caras têm muito dinheiro, e eles usam o mesmo software que eu fico imaginando que futuramente, quem sabe, a gente vai chegar nesse nível, porque é o mesma empresa. A gente não está na mesma versão, mas é a mesma empresa, com quem sabe a gente chega lá. Mas eu gosto sempre de fazer uma pesquisa aqui, justamente para ver o que as bibliotecas universitárias têm. Então, muita pesquisa sobre livros, como eu falei, às vezes a gente está muito acostumado a pesquisar sobre artigos nas áreas de saúde e de ciências duras, enquanto que nas áreas de humanas, letras, ou até outras como, sei lá, arquitetura, artes, tem uma ênfase muito maior na produção de livros. E às vezes fica difícil achar esses livros, pesquisar esses livros e a gente ter o acesso a esses materiais. Às vezes eu pesquiso isso no Google Acadêmico, não aparece nada. Pesquiso no Google Books, não aparece. Aí eu pesquiso no catálogo de uma grande universidade, aparece e é aquela história. Eu já sei que o produto existe e eu vou correr atrás desse material de alguma outra forma, para ver se de repente aqui no Brasil alguém tem, para fazer um empréstimo entre bibliotecas, não sei.
pedir ali para escanear algumas páginas, o que seja. Mas vamos lá, eu faço uma pesquisa qualquer aqui, deixa eu ver aqui, ó, tem um tema novo, Decentralized Finance, finanças descentralizadas, que é um tema bem emergente, bem novo. E aqui ele me dá a opção de fazer a busca, ó, o Primo, você faz a busca tanto nas bases todas ou no catálogo da biblioteca, eu estou fazendo em tudo, e vou deixar rolar aqui. Aí ele me dá as opções aqui, ó, tá vendo, de artigo e livro. Eu acho que é uma boa, é sempre uma boa opção de pesquisar nos catálogos das grandes bibliotecas pelos livros, porque os artigos eles aparecem nessas bases todas que a gente viu aí. Livro nem tanto. Então, eu posso selecionar aqui, ó, por capítulos de livros, né, o tipo de recurso ou por livro. E vou refinar também aqui, ó, quer ver? Deixa eu mudar aqui, eu vou botar entre aspas que eu quero bem restringir o assunto. Deixa eu fechar isso daqui, reduziu bastante. A interface é bem decente, porque assim, várias bibliotecas já usam Primo, né, que é esse sistema aí lá, Lex Libris. Mas essa interface aqui de Harvard, desse Hollis, que é a maior base deles, ele é customizado assim, com as coresinhas e tal, acho que é bem fácil de visualizar também aqui, ó. Aí aqui ele já não me deu opção de livro, porque simplesmente não tem, é um tema tão novo que não apareceu um livro aqui, que assim, provavelmente é um capítulo dentro desse livro. Mas beleza, só para eu... Aqui, ó, tem 5 livros, tá? Digamos que eu esteja interessado em livro. Aí, então assim, o que eu estou fazendo na verdade? Só recapitulando. Como existe uma dificuldade de encontrar livros em determinadas áreas, como as áreas de humanas, de ciências humanas, o que eu costumo fazer para descobrir a existência do livro, que às vezes aparece melhor aqui do que no próprio Google Acadêmico ou nas outras bases. Eu estou entrando no catálogo de Harvard, que é uma das, se não a maior universidade do mundo, tem uma rede de bibliotecas enorme, absurda, tem bastante coisa, claro que majoritariamente coisas escritas em língua inglesa, que é a língua deles lá, vai me escapar muita coisa. Se eu estiver fazendo uma pesquisa, claro que é eminentemente nacional brasileira, eu não faria essa pesquisa aqui, obviamente. Posso fazer na rede Pergamo, posso fazer numa grande catálogo de biblioteca aqui do Brasil, da USP, da Federal do Rio Grande do Sul, da UFMG, enfim. Mas nesse caso eu gosto de fazer aqui para ver exatamente assim, quais são as opções, o que tem. Porque coisas que talvez não tem nem no Amazon. Assim, o Amazon pega muita coisa também, muito lixo, mas às vezes não tem lá. Então é uma possibilidade. Estou sempre trabalhando com essa coisa do exaustivo, assim, da gente sempre tentar ao máximo encontrar as possibilidades de resultado. Aí é isso, assim, é bom também, porque eu falei, para a gente ganhar familiaridade com o catálogo, né? Isso aqui é um catálogo de biblioteca, então é muito similar também ao sistema de resultados dessas grandes bases de dados, mas para a gente faz um pouco mais de sentido, talvez, assim, que a gente consegue visualizar melhor, porque a gente tem aqui os dados, os metadados em formato MARC e tal. Enfim, não vou entrar a fundo não. Vamos para o próximo, que é para a gente não para ganhar tempo também. O Mendeley, a maioria de vocês conhece o Mendeley como um sistema de gerenciamento de referências bibliográficas. O Mendeley, Zotero, esse rol aí. Só que o Mendeley também, assim, para você uma vez criada a conta no Mendeley, você está nessa base deles aqui, eu tô aqui no cloud deles, já não estou usando o Mendeley, eu uso o Mendeley versão do desktop para fazer esse gerenciamento dos artigos que estão no meu computador, mas ele funciona como uma rede, porque afinal ele está lendo tudo que as pessoas estão usando na sua ferramenta ali, né, de base, no seu software. Então aqui eu estou logado na minha conta, eu posso fazer uma pesquisa aqui, ó, no Search, e ele vai me abrir uma busca aberta na sua rede total de tudo que tem, sei lá. Então eu tinha feito o que? Decentralized Finance, vou botar aqui de novo. Vamos pegar em português. Como é que é queima de floresta? Um termo, floresta amazônica, floresta amazônica, queimadas. Vamos ver o que aparece aqui. Então, na verdade, o que ele faz? Ele está fazendo uma varredura em toda a sua base ali de bibliotecas individuais que ele tem das pessoas que usam o software e ele está me dando um levantamento. Então, eu estou vendo aqui, ó,
que também não é nada demais, assim, tipo, ó, ele me deu algumas informações muito simplificadas aqui, tal, o título, e a quantidade de leitores que eu falei, à medida que esses documentos estão sendo vinculados a determinadas bibliotecas, vai aparecer essa quantidade aqui. Isso talvez seja um indicativo importante para mim, como se fosse as citações, né? E aí, claro, é como se fosse uma busca referencial. Em alguns casos eu consigo ver o PDF, pode ser PDF de acesso aberto, outros não, mas eu já tenho as informações. Eu tenho aqui a revista, a publicação, o ano e tal. Posso fazer a importação da citação, no caso, se eu salvar na minha própria biblioteca, né? Digamos que eu já esteja trabalhando com o próprio Mendeley para fazer essa organização, já posso ir salvando os documentos aqui. Mas é uma opção de busca também, porque as pessoas acham que o Mendeley é só um gerenciador de referência, mas esquecem que ele compreende uma base de dados imensa, porque ele trabalha com essas bases individuais de todas as pessoas que usam o software. Então, vira uma coisa também enorme. Tem uma coisa legal também que são esses grupos, que, por exemplo, lá a Fiocruz criou um grupo lá de Covid. Então, tipo assim, é legal porque se faz esses mapeamentos. É difícil achar um grupo aqui. Não tem às vezes na busca você consegue encontrar os grupos, mas é possível você, de repente, numa disciplina coordenada lá com os alunos, criar um grupo no Mendeley que você vai incluindo as referências ali. Então, à medida que você vai pesquisando, um aluno solicitou um levantamento, aí você já usa a própria ferramenta para criar um grupo, para compartilhar com mais de um aluno, no caso. Enfim, dá para trabalhar dessa forma. Vamos para o próximo. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um negócio que se chama LibGuides, que nos Estados Unidos se usa muito. Toda biblioteca, todo site de biblioteca tem um negócio que chama LibGuides, só que é o seguinte, o LibGuides é um software, mas existe essa comunidade do LibGuides, que obviamente ela é uma comunidade de bibliotecários, porque os bibliotecários são constroem esses LibGuides. O LibGuide, ele é como se fosse antigamente se usava muito aquela coisa de fonte, né? Uma página, biblioteca virtual, que era assim, você monta uma biblioteca virtual temática em saúde, BVS. O que é isso? É um site que tem um monte de indicações para outros sites. Então, tipo, o que é uma biblioteca virtual sobre Covid? Aí você vai dizer lá o que é o Covid? Aí vai ter links para a OMS, links para a Fiocruz. O que são as possibilidades sei lá, de reduzir a contaminação. Aí vai ter um vídeo do Drauzio Varela, aí você cria um monte de referências e vira uma biblioteca virtual. O LibGuides é a mesma coisa. Então, assim, você vai ter um LibGuide de letras, aí você vai ter quem são os principais autores, quem são as principais coleções, quais são os tipos de crítica literária que existem, os tipos de modelos de ensaio e tal, não sei o quê, quem são os grandes biógrafos, quem são os grandes cronistas, aí você cria ali um monte de referência. Tem sobre tudo que você pode imaginar, você pode criar uma biblioteca virtual. Pode criar uma biblioteca virtual sobre plantas, sobre gatos, sobre futebol, sei lá. E aqui dá para fazer a busca. Então, assim, tópicos de interesse. Então, sei lá, vamos ver Brasil. Vou botar Brasil com Z, porque imagino que a maioria dos LibGuides sejam feitos lá fora. Então aqui, olha só, não confundam, porque o que vai valer para a gente conhecer essa visualização é o da direita, porque vai aparecer para pesquisadores on Latin Studies, aqui Latin American Studies, Foreign Broadcast, Latin America. O que vale para a gente é sempre o da direita. Aqui está aparecendo bastante coisa da Universidade de Oxford, mas vamos abrir um aqui para vocês verem como é que é. Aí, ou seja, eu tô saindo do LibGuides Community, que é a comunidade de todo mundo, tá vendo? São 190 mil bibliotecários, 5 mil instituições que usam, tem 170 mil LibGuides. Eu escolhi um só deles, que eu tô vendo aqui pelo link que está vinculado à Universidade de Oxford, e quando eu cliquei, aí o que ele me fez? Ele me levou lá para o LibGuides lá em Oxford, e aqui é a tal da biblioteca virtual que eu falei. O ideal seria que no FRJ, eu já até comentei com a Erika, eu falei, eu tô para fazer esse LibGuide e tal, porque isso aqui é um software que é pago, então assim, eu teria que fazer isso meio que na mão, usar um software paralelo, usar uma outra coisa, um outro recurso. Mas a ideia é que fosse isso daqui. Você imagina que, assim, para cada unidade, nós somos o quê? 43, 44 bibliotecas hoje do FRJ, que cada uma das 43 tivesse um LibGuide próprio. Então, assim, biblioteca do CFCH,
vai ter um LibGuide do CFCH e lá nos LibGuide vai ter esse overview, que são todas essas informações, ó, quais são os recursos pesquisadores, quem é o bibliotecário responsável por determinada área. Então, assim, Moreno, na UFRJ, se eu tiver que descobrir quem é a pessoa especialista sobre queimadas na Amazônia, quem é essa pessoa? Um bibliotecário que pode me ajudar. Aí eu vou ter que descobrir, será que tem uma biblioteca aqui que trabalha ali com recurso e tal, nas geociências, alguém do CCMN, talvez, aí é isso. E aí você tem esse modelo de identificação que é uma biblioteca virtual, né? Mas é interessante isso. Então, assim, ó, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Brasil, ele me deu, ó, tem um LibGuide sobre estudos de América Latina. Aí tá, entrei lá, o que tem aqui? Aí ele me deu o seguinte, tem uma página inicial, aí ele vai me dizer, ó, quais são os principais recursos para eu fazer pesquisa dentro desse tópico. Então ele me deu as bases principais, ó, tem o Prisma, que são publicações de revistas sociais humanísticas, tem esse SPAN, que tá aqui, ó, periódico, index da Espanha, quais são as principais coleções associadas, aí tem as outras universidades que tem... quem é o profissional, eu posso de repente, se eu for necessário, entrar em contato com esse cara aqui, que vai me esclarecer alguma coisa. Aí tem os recursos eletrônicos, que geralmente são indicações de periódicos, indicações de bases. Aqui, ó, um monte de indicação de links, ó, que vão me levar para bases, para eu aprofundar a pesquisa sobre esse tema e para os pesquisadores, informações para os pesquisadores. Depósito das teses, enfim. Mas então, assim, o exercício aqui seria vocês conseguirem encontrar um LibGuide que supra a necessidade de vocês aqui. Então, digamos que eu estou fazendo uma pesquisa sobre criptomoedas, cryptocurrency. Aí tem aqui, ó, Bitcoin, decrypting, cryptocurrency. Isso aqui provavelmente está atrelado a alguma disciplina, me pareceu interessante, vou abrir. Blockchain, cryptocurrency. Isso aqui é mais amplo, me parece. Cryptocurrency, tá. Deixa eu dar uma olhada nesses dois aqui. Deixa eu fechar esse primeiro. Então aqui, ó, Franklin Marshall, uma universidade, aí tem um LibGuide só para essa, me parece uma disciplina. Isso aqui é tipo um código do SIGA, que isso é uma coisa interessante que a gente poderia implementar no FRJ lá na frente, em algum tempo futuro. Mas tem, ó, os livros sobre isso daqui, os artigos sobre isso daqui, o bibliotecário já fez esse levantamento. Ele só facilitou aqui, né? Tipo, ele me diz, ó, use essas palavras-chave, use esse cabeçalho de assunto. Deixa eu ver se ele me deu uma lista de artigos. Não, ele me deu as bases onde eu posso encontrar artigos específicos sobre esse tema. Então, ele está só restringindo. Claro que eu estou fazendo uma pesquisa sobre criptomoedas, que é uma coisa mais relacionada à área de economia, eu não vou fazer uma pesquisa no PubMed, tanto que não aparece aqui. Ele só me deu as bases específicas. Então é mais ou menos isso. Aí o overview vai ter sempre uma apresentação ali do que trata. Ó, aqui, ó, livros pertinentes sobre o tema. Você imagina que a biblioteca tivesse um LibGuide para os principais temas. Então, por exemplo, na minha área lá, os alunos têm demanda para engenharia de materiais, cálculo, física. Aí eu vou criar um LibGuide para cada um desses para dizer assim, ó, quais são os principais livros disso daqui? Quais são as principais disciplinas no SIGA que vocês cursam que tem isso daqui? O que as bibliografias contemplam? Quais são os principais autores? Quais são as principais bases? Aí eu crio um LibGuide. Vamos para um outro aqui. Aqui, ó, blockchain, cryptocurrency. Sempre vai ter uma informação inicial. Deixa eu ver aqui. Journal Articles e Conference Paper. Deixa eu ver como é que ela criou. Ela me deu as bases aqui, ó, da ciência da computação, algumas multidisciplinares, da base de business e 3E. Essa é a Paula, a bibliotecária que eu vou recorrer caso eu precise de alguma coisa sobre esse tema específico. E é isso. Então, assim, isso aqui eu uso muito essa comunidade de LibGuide quando eu quero também ver se eu não estou esquecendo alguma coisa sobre um tema, ainda mais temas que a gente não domina. Questão de referência nova, tema que chega, que a gente não domina muito, aí eu geralmente entro aqui, porque eu falo assim, é muito uma coisa meio enciclopédica, de fato. São informações iniciais para a gente tentar ali desvendar um pouco, quais são as principais bases atreladas a esse tema. Quais são os principais journals sobre esse tema. Poderia fazer essa pesquisa de diversas outras formas, mas aqui já está meio condensado, para mim mais fácil. Certo? Bem, não tem muito mais além. Eu, assim, já mostrei bastante. Eu acho que assim, o exercício de casa que vocês precisam fazer é exatamente entrar em uma dessas, ou se for possível entrar em todas e percorrer, ótimo. Mas tente entrar em pelo menos uma ou duas para isso, para vasculhar ali, ver o que tem,
de que maneira que essa ferramenta pode servir e pensar no seguinte, como eu falei lá no início, imagine isso aqui como um exercício de paralelo às bases tradicionais. Inicialmente eu ia fazer uma aula sobre bases internacionais super tradicional, com as grandes bases, Scopus, Web of Science. Eu falei, quer saber? Não, é melhor fazer alternativo, porque tem muita informação já sobre o tradicional. Tem muito tutorial no YouTube, tem muito treinamento que já é oferecido por esses representantes, esses vendedores, que a UFRJ mesmo promove. É natural que a gente já tenha familiaridade com essas ferramentas. Então é melhor a gente conhecer as outras, para ver se a gente não consegue descobrir um a mais, um recurso a mais. Então acho que é importante essa fase. Vocês não vão de repente usar essas ferramentas todas continuamente, mas tenta identificar de repente uma que vai te servir melhor. Faz esse exercício de percorrer ali, pega ali uns temas de pesquisa que vocês estão acostumados a lidar, ou faz igual eu fiz lá. Pega na Minerva ali, restringe lá na busca SSL o que as pessoas estão pesquisando mais recente, temas mais recentes, restringe ali na tua biblioteca e dá uma pesquisada para ver o que aparece. E a maneira como os resultados estão apresentados pode indicar alguma coisa para vocês. É um exercício assim, de trabalho de casa. Tem muitas outras ferramentas. Tem por exemplo, PubChem, PubChem, mas assim, tem várias outras, mas assim, são muitas também, mas a gente vai ficar aqui dias falando sobre essas ferramentas possíveis. Esse aqui, tipo assim, a PubChem usa muito, o pessoal da escola de química, do IQ, eu acho que talvez use mais do que eu lá no CT. Mas, cara, tipo o Wolfram Alpha, ele dá várias opções também que a gente não está nem acostumado. Nós que não somos da área, não estamos muito acostumados com esse tipo de possibilidade de pesquisa. Mas quem é da área tem que dominar isso daqui, entendeu? Então, treinar assim, usar, fazer esses testes todos, pegar esses exemplos. E é isso. Aqui, ó, editar a estrutura. Não preciso usar o SignFinder, eu posso fazer tudo aqui, ó. Eu não estou logado em nada, eu não estou logado no proxy, nada. Posso fazer tudo por aqui direto. Assim, às vezes eu mostro, aquele negócio, eu uso sempre o termômetro e são os treinamentos. Eu vou nos treinamentos em sala de aula, nas aulas de metodologia, o professor convida, uma disciplina específica, tanto para calouro como já para os veteranos. Às vezes eu vejo que os alunos falam assim, caramba, eu nem sabia que existia isso. Então, tipo assim, como é que ninguém nunca me mostrou isso? Por que o professor nunca mostrou isso? Aí, sabe, eu fico ali meio com uma vergonha assim, de mim mesmo, assim, pô, por que a gente tem essa dificuldade, bibliotecário, de apresentar isso? Por que isso não foi feito lá no primeiro período? E também do problema institucional. Por que a universidade não promove isso? Os recursos que os alunos têm direito a usar, os alunos não procuraram por conta própria, o professor não se preocupou em mostrar. Mas é muito comum esse tipo de reação, porque eu vejo que assim, a maioria dele, pode ser que um aluno ou outro mais motivado conheça e pesquise, mas a maioria, às vezes, assim, eu apresento algum tipo de ferramenta que eles ficam assim, tipo, uau, agora vai ficar tudo muito mais fácil, porque eu não conhecia antes, não sabia como é que usava. Então vocês têm que dominar isso para depois prover isso para eles, assim, da forma mais fácil, rápida, facilitada. Tem esse core também aqui, core.ac.k. Tem o Semantic Scholar. São várias ferramentas, mas assim, as principais são essas aí. Não façam pesquisa lá sobre qualquer coisa. Covid-19, Semantic Scholar. Aí, assim, cada uma tem uma interface, cada uma tem uma característica específica, cada uma indexa, tem uma capacidade de indexação maior ou menor. Aqui, legal, porque tá vendo? É tipo pôster, ó. Eu fiz uma pesquisa aberta, ele me deu um pôster. Então isso é legal também, porque cada ferramenta vai ter um modelo de apresentação, de refino dos resultados. Ó, repositórios e tal. Testem aí, assim, eu tô encerrando por aqui, vou fechar por aqui. Bases internacionais, aí é o que eu falei, batendo de novo na tecla. Façam mão na massa, testem, peguem os exemplos e joguem lá, especialmente no Wolfram Alpha, que é o mais legal, mas é o mais difícil de você conseguir entender ali qual é o tipo de exemplo que eu posso usar. Mas façam os exemplos. Conversem mais lá no fórum. Acho que talvez eu estou sentindo um pouco de falta de... Estou achando que vocês estão dominando, não estão com dúvida de nada, não pintou dúvida. Eu vou interagir ali à medida que vocês forem colocando questões, interações, compartilhamento.
podem sugerir coisas, reclamar, porque aí, assim, eu estou fazendo os vídeos e o fórum é a melhor maneira da gente ter esse feedback. Tanto eu, a Erika está tentando ali também estimular assim, uma conversa. Mas fiquem mais livres, nós somos colegas, a gente está trabalhando na mesma casa, em prol da mesma coisa. Então não fiquem com receio de, será que eu vou perguntar alguma coisa que não tá bem? Eu vivo fazendo pergunta maluca lá no grupo dos referencistas. Às vezes eu mesmo pergunto uma coisa assim, tipo, como é que faz isso? Eu jogo a pergunta e 5 segundos depois eu mesmo penso assim, não, eu lembrei como é que faria, e agora a pergunta virou uma pergunta idiota, porque é um negócio que é tão fácil. Mas eu nunca me furto de pedir assim, para os colegas, porque eu sei que as pessoas são super solícitas. A Érica, por exemplo, é uma santa. Tudo que eu peço para ela, até pro Miguel também, eu mando coisas para ele, ele me responde de madrugada. Então, assim, a gente tem essa parceria. Por mais que a gente esteja distante lá no campus, cada um na sua biblioteca, na sua unidade, mas eu sei que a gente está no mesmo, a gente tem o mesmo espírito, assim, do coletivo, do compartilhamento. Que para a universidade é o bônus, né? Nós somos o capital humano, é o principal capital da universidade. Então a gente tem que nutrir isso cada vez mais. Esse curso é para isso. Então a gente tem que usar aquele fórum ali como uma ferramenta, um ferramental, mas também para desenvolver esse tipo de relacionamento que a gente pode ter aqui. Eu estou na câmera, mas vocês sabem que vocês podem contar comigo e eu espero poder contar com vocês também e vice-versa. Quando eu precisar, eu já sei a quem recorrer, tá? Então é isso, a gente vai se ver nas próximas aulas. Um abraço, tchau!